Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite, neste culto maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Vamos adorar o Rei dos Reis. Eu quero convidar vocês para orarmos agora, para dar início a esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, com gratidão, Pai. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Gratidão, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Gratidão, Senhor. Pai, nós consagramos este momento ao Senhor, meu Deus, este culto ao Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Manifesta-te, ó Deus, sobre nós, Senhor. Cumpre o Teu propósito, ó Deus, para esta noite, para este culto. No nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Quero convidar vocês agora para o nosso momento de oferta. Vamos ler Juízes 6, versículos 17 até o versículo 18, que diz assim: Gideão prosseguiu:
Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Aqui nesse capítulo 6 conta a história do povo de Israel que estava sendo oprimido pelos midianitas. Então o Senhor chamou Gideão para que o povo fosse liberto, né, salvo dessa opressão dos midianitas. Então Gideão, com o coração dele cheio de gratidão, ele disse: não vá embora, fique aí, que eu preciso te entregar uma oferta. Eu não sei se você tem motivo de gratidão, eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor. E se você está com seu coração grato nesta noite, traga sua oferta com esse coração cheio de gratidão, apresente sua oferta ao Senhor. Assim como Gideão não desperdiçou a oportunidade que ele teve naquele momento, não desperdice você também essa oportunidade. Amém? Nós vamos adorar o Senhor enquanto você faz a sua oferta. Adore o Senhor com a gente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o seu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Fala pessoal, estamos de férias, mas eu preciso te lembrar do que já vai acontecer na volta das férias, então fica ligado. E continua a nossa campanha Buscando a Deus nas Férias. Mesmo nas férias, continuamos firmes na presença de Deus. Escolhe um dia na semana para jejuar e orar com a gente às 18 horas. Os motivos de oração você encontra na nossa comunidade no WhatsApp. Teremos vídeos devocionais do pastor Josemar nas nossas redes sociais. Vamos aproveitar esse período para descansar e fortalecer a nossa fé. E de 14 a 17 de fevereiro acontece o Aviva Sião 2026, a nossa conferência anual dos jovens Monte Sião. O tema desse ano é Aprofundando o Princípio do Tempo. Serão 4 plenárias principais e uma plenária bônus, com a programação especial do Pergunte ao Pastor, que vai ser liberado para todos os congressistas. Tudo vai acontecer lá na Monte Sião Vix, e os detalhes e as inscrições você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E nos dias 28 de fevereiro e 1º de março teremos o nosso Encontro de Líderes 2026 com o tema O Líder como Paracletos. Serão 2 dias de ministrações e direcionamentos para todos os líderes Monte Sião. Se você faz parte de algum SMED, esse encontro é obrigatório para você. Fala com seu líder, confirma a sua presença. Mais detalhes você encontra lá no nosso site, montesionliares.com.br. E esses foram os nossos avisos de hoje. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe a nossa comunidade no WhatsApp. Qualquer dúvida, confere lá no site. Deus abençoe você e até a próxima. Pai, nesta hora, nós oramos, Senhor Deus, pelo palestrante da noite, por aquela pessoa, Senhor Deus, que o Senhor preparou para estar trazendo essa palavra. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor use de uma forma, Senhor Deus, como nunca antes, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. No nome de Jesus, dribla, Senhor Deus, a alma, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e fale conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. A paz, queridos irmãos, que bom ter você conosco aqui nesse momento, você que está desfrutando aí das suas férias juntamente com a sua família, mas também com Deus aí ao seu lado. E Deus me trouxe hoje aqui para direcionar uma palavra diretamente para a sua vida. E eu quero compartilhar com você um texto que está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Mas antes de fazermos qualquer coisa, com certeza nós estaremos orando ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, sou grato a Ti por estar nesse lugar aqui, falando para os Teus filhos, para a Tua igreja. Pedimos que o Espírito Santo venha, rasgue os céus e desça, e que cada um possa ouvir a Tua palavra e guardar nos seus corações, para que o Senhor possa vir e trazer a bênção que eles tanto precisam. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados, como é bom estar com vocês aqui. E eu creio que daí da sua casa, ou seja, nas férias, aonde você estiver, Deus vai falar com você. Então somente, abra somente o seu coração. Eu quero falar nesta noite de uma palavra, nesse novo ano que nós estamos vivendo. Qual será as nossas atitudes? Porque mediante as nossas atitudes diante de Deus, são elas quem vão nos trazer vitórias ou derrotas. E para que as nossas atitudes sejam totalmente corretas, no tempo exato, nós precisamos nos revestirmos de Deus, da sua glória e do seu poder. Quais são as atitudes que você está imaginando ou planejando para 2026? Peça um direcionamento a Deus, porque Deus vai falar com você. Então a palavra de Deus, ela nos diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno
e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor naquele dia efetuou um grande livramento. Sabe por quê? Porque aquele homem tomou uma atitude determinante. Ele não fugiu diante do problema. Ele não fugiu diante dos inimigos. Ele não fugiu de modo algum. Mas ele confiou em Deus e a atitude dele, naquele dia, efetuou um grande livramento que chamou a atenção de todo o povo, de toda aquela região, porque naquele dia, através de um homem, Deus trouxe um grande livramento. E eu quero chamar a sua atenção para esse ano de 2026. Você terá que tomar muitas atitudes, seja na sua profissão, seja dentro da sua família, seja nos seus estudos, seja em qualquer área que for. E essas decisões, ou essas atitudes, é que vão determinar qual será a sua vitória. E para que isso aconteça, nós precisamos estarmos fortalecidos totalmente em Deus. Quando eu falo de Samar, o rei Davi, ele tinha muitos homens que Deus havia concedido a ele, para que esses homens pudessem o ajudá-lo nas batalhas e na conquista de muitos territórios. Esses eram os valentes de Davi, que faziam parte do seu grupo. Anteriormente, esses homens no reinado de Saul, esses homens, eles não tinham nenhum valor. A reputação deles diante daquele povo, dentro do reinado de Saul, era zero. Eles eram homens totalmente desprezados, eram homens totalmente alheios. Mas nós vamos ver que foram esses homens que Deus coloca para estarem ao lado de Davi, para estarem guerreando com eles. E deixa eu te falar uma coisa muito importante: esses homens não nasceram prontos. Esses homens, eles foram forjados na batalha, eles foram forjados no decorrer do tempo e na tomada das suas atitudes. Olha como que é importante para 2026 a tomada das suas decisões, tanto dentro da sua casa, no seu ministério pastoral, ou seja, na área de ensino a qual Deus tem te chamado. São essas atitudes, elas precisam ser assertivas para que Deus continue te usando, para que Deus continue movimentando o reino dele através de você aqui nessa terra. E uma coisa importante que nós vamos encontrarmos aqui, que esses homens, queridos, eles derrotaram gigantes, lutaram sozinhos, né? E eles eram habilidosos com suas armas, lutavam corajosamente contra seus inimigos, e eles tinham um comando. O comando era o rei Davi, que a cada dia os ensinava, e que eles também tinham toda a humildade para aprenderem cada dia mais, para se tornarem guerreiros valorosos. Então, mas no meio de todos esses homens que lutaram sozinhos, que venceram gigantes, olha, passaram pelo fogo, foram tantas as dificuldades, no meio de todos esses homens, um vai se destacar, e o seu nome era Samar. Por que esse homem se destacou? Eu vejo aqui que Samar, o nome dele em hebraico significa aquele que mora na rocha, ou aquele que está afirmado na rocha. Por que Samar se destacou em meio a todos esses homens? Nós começamos lendo nos versículos primeiro que um dia ele está indo em direção do seu povo, na sua casa, e ele vê uma guerra tremenda. Lá de cima ele olha e ele vê o seu povo correndo de um lado para outro, as pessoas abandonando tudo que tinham, e ele reconhece de longe quem eram os inimigos que estavam causando todo aquele alvoroço ali.
no meio do seu povo, simplesmente porque os filisteus, eles estavam acostumados só irem na época da colheita. O povo plantava e quando já estavam prontos para colher, os filisteus iam lá, guerreavam, oprimiam o povo e levavam todo o mantimento que eles tinham para comer. Mas nesse dia aconteceu algo tremendo, algo muito diferente. Samar, ele não temeu aos inimigos, e Samar, ele toma uma atitude tremenda. Diz que ele se levanta e ele viu o povo correndo, ele viu o povo fugindo, ele viu o povo indo na direção contrária. E o que é que Samar faz? Samar, em vez de correr, de fugir, ele parte para cima dos inimigos, sem medo. Ele não temeu pela sua vida, mas ele tinha dentro de si que ele precisava tomar uma atitude para que aquela situação não se repetisse mais e que aqueles incircuncisos não pudessem mais ameaçar o seu povo, nem destruir seu campo de provisões, que era o campo de lentilha. E através dessa atitude que Samar toma, Deus efetua, amados, um grande livramento naquele dia. O que é que nós podemos aprender com essa atitude de Samar? Aprendemos que em uma batalha a nossa atitude pode determinar a nossa vitória ou a nossa derrota quando o inimigo atacar. Nós vamos poder ter duas atitudes. A primeira, fugir e deixar no poder do inimigo aquilo que foi semeado com tanto trabalho, ou enfrentar o inimigo e lutar. Em 2026, não pense que o nosso inimigo vai te dar trégua. Não pense que o nosso inimigo, ele vai facilitar as coisas. Não vai. Ele vai querer tomar teu campo de lentilha, ele vai querer oprimir você, sua família, seus sonhos, suas finanças. E qual vai ser a sua atitude diante de tudo isso? Sim, porque vai ser a sua atitude é que vai trazer a solução sobre todas essas questões. E durante esse tempo você terá duas atitudes para tomar: fugir diante dos problemas, fugir diante das situações e dizer como muitos falam: já era, não tem mais jeito, e entregar tudo de mão beijada para o inimigo, ou enfrentar o inimigo e lutar, sabendo que Deus é com você, sabendo que Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você almeja. Só vai depender da atitude que você vai tomar. O que poderia ser o seu campo de lentilha? Seus filhos, sua esposa, sua casa, sua família, seu ministério. Eu não sei qual é ou qual será o seu campo de lentilha que você terá que se levantar e tomar a atitude correta. E a atitude correta nós sabemos que se nós buscarmos a Deus, Ele vai trazer sobre a nossa vida, mesmo que sejam muitos inimigos, mas se nós nos colocarmos no meio da batalha, confiando em Deus, tomarmos a atitude correta, quem terá que fugir vai ser o inimigo. Samar, ele toma essa atitude, quando ele viu que a atitude do povo era somente fugir, correr desesperadamente e deixar para trás todo o suor que eles tinham sofrido durante aquele tempo, e agora era a época da colheita, quando eles estavam prontos para colher aquele campo de lentilha. Só que a voz do inimigo foi mais poderosa, a voz do inimigo os intimidou, e eles não creram no poder ou na palavra de Deus, a qual diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Samar,
quando ele vê o povo correndo, ele vai na direção oposta. E o que acontece? Através dessa atitude, ele é tomado por Deus e diz que ele coloca a sua espada para o alto e começa a guerrear contra os seus inimigos. E aquele homem sozinho, naquele dia, através da vida dele, Deus efetuou um grande livramento. Deus fez com que os inimigos caíssem, fossem derrotados. E aquele campo de lentilha foi defendido e Samar pôde glorificar ao nome de Deus. Você que está me ouvindo aí nas suas férias, guarde esta palavra no seu coração. Nenhum de nós estamos livres das guerras, das perseguições. Não estamos livres. O que vai, nos definir em 2026 será o tempo e as atitudes que nós vamos tomar diante das adversidades. Elas virão, porque nós não estamos numa redoma. O Senhor disse: Pai, guarda-os, livra-os no mundo, livra-os de toda aflição, livra-os da perseguição. Mas elas virão sobre nós. E quais serão as atitudes que nós estaremos tomando? Então, enquanto o povo fugia, a atitude de Samar foi ficar. O que eu quero te dizer, meu irmão? Que mesmo no momento da perseguição, no momento da dor, no momento do enfrentamento, não fuja. Você não está sozinho, você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. O Deus que esteve com Samar é o mesmo Deus que está com você. O Deus que efetuou aquele grande livramento naquele dia sobre Israel é o mesmo Deus que vai efetuar um grande livramento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. O que vai, decidir tudo isso é a atitude correta que você estará tomando. Quando o povo pecou e que foram derrotados ali na cidade de Ai, a Bíblia diz que Josué ficou chorando: meu Deus, ai, por que isso com o teu povo? Agora vão dizer, Senhor, que o teu povo é fraco. E Deus chega e diz assim: Josué, levanta-se, não é hora de você ficar chorando. O povo pecou. Toma uma atitude a qual eu vou te determinar. Sabe, amados, tem horas que não é hora de ficar chorando. Tem hora que não é o momento de estar achando que tudo está perdido. Tem hora que não adianta querer recuar. O que vai fazer a diferença é a atitude que nós estaremos tomando. É isso que vai determinar a queda do inimigo e a nossa vitória diante de Deus. Samar, ele toma essa atitude. Ele diz assim: esse campo de lentilha é o meu sustento, é o sustento do meu povo. Por que que eu vou abrir mão? Se Deus não me falou para eu desistir, se Deus não falou para eu sair. Então ele toma a atitude de guerrear, ele toma a atitude de estar diante de Deus. E essa atitude leva Samar a ser vencedor. Qual tem sido a nossa atitude diante de determinados problemas? Temos corrido ou temos enfrentado? E qual será a nossa atitude em 2026, quando os problemas vierem, quando as perseguições vierem? Qual será a nossa atitude? Corrermos, abandonarmos tudo, ou encararmos o inimigo confiando no Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos? Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração, mesmo aí no seu tempo de férias. Talvez aí já nesses dias ou nesse momento você esteja passando por uma situação que o inimigo está como os filisteus dizendo: já era, não dá mais, desiste, para com tudo. É aí que você precisa se levantar e tomar a atitude correta. E sabe qual é a atitude correta?
é não parar, é não desistir, é confiar que Deus é poderoso para te livrar, para te abençoar e fazer com que, através da sua atitude, você venha ser muito mais do que vencedor. Sabe, eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por todos que estão debaixo da sua responsabilidade. Olha que coisa tremenda. Eu sei que tem horas que você, como sacerdote, tem que tomar atitudes que precisam serem verdadeiramente analisadas, mas é o Espírito Santo quem vai te trazer todo o direcionamento para que você possa tomar todas as atitudes corretas. Tem coisas que você não vai poder deixar para outro dia, vai ter que fazer neste exato momento. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus continue te guardando, para que Deus continue te abençoando e para que no tempo certo você seja o canal de Deus para tomar as atitudes corretas e você possa ver como Samar aqueles que estão em volta de você e dizer: olha, Deus através desse homem, Deus através dessa mulher efetuou um grande livramento. Deus é Deus de verdade. Só vai depender das atitudes que você estará tomando em 2026. Vamos orar? Aí mesmo onde você está, curve sua cabeça, dobre seus joelhos, se lance no chão. Aquilo que o Espírito Santo te conduzir, faça agora. Se você tem que tomar uma atitude nesse momento, chama Ele, porque Ele vai te trazer a revelação correta, o tempo certo. Se é para depois, se é para amanhã, Ele vai te orientar também da mesma forma. Deus, eu oro nesse momento, através desta palavra, para que o Senhor entre agora na vida desses nossos irmãos que estão cultuando ao Teu nome conosco. Talvez eles tenham que tomar atitudes agora. Ilumina, dá força, capacitação, coloca a espada de poder sobre as mãos deles, para que eles possam guerrear com poder, com autoridade, porque o Senhor vai efetuar um grande livramento hoje. Seja na tua casa, seja nas férias, aonde você está, seja atitudes inesperadas que surgiram, Deus vai te orientar para você tomar a atitude certa, a atitude correta. E para que nesse ano de 2026, você seja bem sucedido, tome posse do poder, da unção que há no nome de Jesus, para que toda decisão que você vier tomar seja a atitude correta, em o nome de Jesus. Amém? Eu creio que você já foi abençoado, eu creio que você já está pronto para tomar as atitudes corretas. Não é você que tem que correr, mas é o inimigo que vai correr diante das atitudes corretas. Estenda suas mãos para cá, eu quero te abençoar, para que você continue aí nas suas férias, abençoadíssimo e desfrutando dessa palavra. Pai, eu abençoo a todos os teus filhos nesse momento, com prosperidade, com saúde, com alegria, com novidades de vida, portas que o Senhor vai abrir na vida deles e as portas que serão fechadas, que nenhuma porta do inferno se abram diante deles, mesmo que venham se abrir, fecha todas, que eles só entrem pela porta do céu, a porta que o Senhor vai abrir, e que nesse tempo, todas as atitudes que teus filhos tomarem sejam debaixo da unção do teu Espírito, para que eles vivam de vitória em vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Continue aí nas suas férias, desfrutando dessa palavra, porque você é muito mais do que vencedor. Amém.